Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Plantão Glorioso. Eu já tava com saudade de vocês, né? Ontem, como eu falei, tirei um day off, né? Mas a gente ainda conseguiu fazer um conteúdo aí falando do Luiz Henrique, falando dos selecionáveis do Botafogo. Agora a gente volta pro nosso assunto. Deixa eu só... Peraí, deixa eu... pronto. Ajeitei a cadeira aqui, tá tudo certo. Ficar bem à vontade aqui com vocês hoje. Vamos lá pra gente falar dessa pressão. E a minha pergunta para vocês, eu sempre falei muito aqui, e o próprio John Textor, né, falou comigo, pessoas próximas a ele também, dessa, vou dizer, amizade. Já até usaram esse termo amizade, mas a minha pergunta é, será que essa parceria, será que esse amor, esse respeito todo, né, entre John Textor e Rodolfo Landim, tá acabando? Porque a gente vê o John Textor nas redes sociais ironizando, né, essa questão do fair play financeiro até hoje. Ontem fez uma postagem, tô com o meu bonezinho aqui da Reebok, né? E o John Textor com aquele emblemático boné azul, onde ele enfia em tudo que é lugar, né? Nos manequins, claro. Em tudo que é manequim. E aí, mais uma vez, relembrando aquela foto em que ele colocou o boné do Botafogo, azul, clássico, contra tudo e contra todos, aquele boné no manequim vestido de Flamengo, né? E aí ele botou lá, uniforme do Flamengo, preço, calção do Flamengo e tal, boné, R$0. Aí fez lá a zoeira com o fair play. É porque ele tá vendo, e tá todo mundo vendo, isso tá ficando um pouco feio, né? Apesar de o Corinthians, mais uma vez, ter burlado qualquer possibilidade de fair play financeiro com o Memphis Depay, o alvo é o Botafogo. O alvo é o John Textor, né? E aí ontem, outra vez, a Leila Pereira, depois, assim, eu preciso até falar que ser justo, né? Rodolfo Landim mandou aquela no grupo do WhatsApp e não mandou mais, e não falou mais. O pessoal do Flamengo não falou mais em fair play financeiro, né? A gente bota a pilha aqui, a gente faz a zoeira, tá? O próprio John Textor fazendo uma brincadeira, zoando lá, mas o Flamengo não falou, os dirigentes do Flamengo não mais falaram em fair play financeiro, né? O Landim deu uma entrevista, depois soltou no grupo do WhatsApp, o Bruno Spindel deu uma coletiva vexatória, né, falando sobre o dinheiro do Botafogo, o que eles têm a ver com o dinheiro do Botafogo, não faço ideia, mas depois se calaram, né, depois que viram que virou meme, se calaram. Agora, outros continuam, né? Eu tenho visto o presidente do Fortaleza, que em vez de ficar quieto fazendo o trabalho dele, que é muito bom, mas o Fortaleza estava na reunião, então eles estão soltando aos pouquinhos, né, o que foi falado nessa reunião extremamente incipiente, inicial, introdutória. Calma, galera, mas assim, eles estão vendo que está rendendo, né? Então, a Leila Pereira, ela basicamente, né, falando com o Flávio Prado, no podcast dele, né, que é outro também, ela falando que essa determinação de fair play financeiro não pode vir dos clubes, tem que vir da CBF, como se a CBF tivesse autonomia, como se a CBF não obedecesse a alguns clubes, tá? E ela diz o seguinte, aspas para Leila Pereira: vamos falar de fair play financeiro, é uma coisa muito séria. Aqui no Palmeiras nós temos essa responsabilidade. Ah, claro, mas isso tinha que ser obrigatório. É injusto o Palmeiras deixar de contratar por não querer deixar de honrar os compromissos com os meus profissionais enquanto outros clubes contratam. Não sei como. Se não paga salário do jogador, como que está adquirindo novos atletas? Essa conta não fecha. Tanto não fecha que está cheio de clubes quebrados. Esse recado aqui da Leila, claramente pro Corinthians. Claramente pro Corinthians. E assim, vamos lá. Quando fala besteira, fala besteira. Quando fala coisa que tem sentido, eu assino embaixo e dou crédito aqui. Lá na CPI, de um monte de coisa que ela falou e não fazia muito sentido. Uma das que falou, dizendo sobre o VAR, né, que tinha que ter, em vez de árbitro viciado dentro da cabine, tinha que ter especialistas. Especialistas na área de tecnologia para fazer o básico. É traçar uma linha, galera. É traçar uma linha, mas até para traçar a linha esses caras não conseguem, né? Tem sérias dificuldades subjetivas, né? Então, nisso eu concordei com a Lila, assim, gênero, número e grau. E o que ela está falando aqui, ela não está falando para o Botafogo. O Botafogo não tem salário atrasado. O Botafogo sabe muito bem como paga os seus jogadores e as suas contratações. Esse recado, claro, para o rival do Palmeiras, rival regional. Tá? Seu presidente Augusto de Mello está trazendo aí um monte de nomes, sabe-se lá como. Tá? E aí ela prossegue.
Teria que ser implementado o fair play financeiro. Isso é para a saúde do futebol brasileiro. E vou mais à frente, o presidente tinha que ser responsabilizado pessoalmente pelos desmandos dentro do clube. Se não é fácil, eu torro uma fortuna, saio e largo no colo do próximo presidente. Mais uma vez, mandou bem, porque o que isso aconteceu no Botafogo era mandato após mandato. Vou adiantar 50 anos de cota de TV, eu vou adiantar mais 300 anos de cota de TV. E aí o outro presidente que vai fazer as contas, bom, deixa eu ver o dinheiro com qual eu conto, zero. Porque já foi tudo adiantado. Bizarro, né? Bizarro. Diz ela aqui, ó, você é responsável e vai pagar com o seu patrimônio. As leis deveriam ser mais rígidas no futebol. É tudo muito permissivo. E por isso os clubes estão quebrados. Como que eu posso entrar no Palmeiras com 4 ou 5 meses de salário atrasado dos atletas e eu ainda adquirindo jogadores? Isso não entra na minha cabeça e não deveria entrar na cabeça de ninguém. O presidente vai sair, é um imediatista, ele quer conquistar o próximo campeonato, o torcedor fica felizinho e no ano seguinte está o clube estourado sem dinheiro para nada. Deveria vir de cima da CBF uma determinação que se implemente fair play financeiro para organizar as finanças desses clubes. É isso aí. O fair play financeiro, ele precisa, obviamente, ser discutido, debatido em cima dos assuntos que realmente são importantes. Realmente são importantes. E não em cima da raiva que dirigentes brasileiros têm de um gringo, né? E ela fala um pouquinho, né? Contou alguns detalhes aqui da reunião que ocorreu na segunda-feira passada, né, da Comissão Nacional de Clubes, sobre o fair play. Ela falou assim, eu acredito, a situação é tão catastrófica de determinados clubes que tem que ter uma solução. Eu participo da Comissão Nacional de Clubes, não sou membro, sou convidada. Eu e o Flamengo. Na última reunião ficou definido que vai se ressuscitar um projeto, porque já houve trabalho 5 anos atrás. Já houve, né? Vocês defecaram, né? De início de fair play financeiro, um teste. Está embrionário ainda, mas vamos começar a estudar para propor à CBF a implementação. Mas vou falar que alguns clubes não vão querer. Está confortável, gastam o que querem, saem da gestão e não acontece nada, mas eu acredito, não a curto prazo, mas o caminho tem que ser esse, senão todos os clubes vão estar quebrados. O Palmeiras não, enquanto eu for presidente, porque eu não deixo. Enquanto ela for presidente. Já fez a campanha aí de reeleição, né? Já fez a campanha de reeleição. E ela falou sobre essa questão do patrocínio da Crefisa no Palmeiras, que não é conflito de interesse e tal, enfim, né? Cada um fala o que quer, depois que sai vai ouvir o que não quer. E o CEO do Fortaleza, ele teve a disfarçatez de colocar o Flamengo como um bom exemplo de um clube que se estruturou e pediu fair play financeiro aos outros, falando assim que há clubes de SAF em que o dono aporta. Tem que ter limite de controle para a disputa esportiva ser mais justa. Pelo amor de Deus, senhor Marcelo Paes, o senhor calado estava fazendo um excelente trabalho. Não embarque nessa. O senhor é visto como insignificante para Leila, para Landim, para essa galera. O Fortaleza é visto como nada. É visto como nada. Há um bom exemplo de gestão e tal. Eles querem que o Fortaleza se exploda. É isso que eles querem. Eles não querem o Fortaleza encostando nos líderes, não. Não querem, não querem. O senhor Marcelo Paes está nessa ilusão de que é um grande nome no futebol brasileiro. Faça o seu trabalho quietinho. Cuidado com os seus aliados. O senhor faz parte da Liga Futebol Forte União. O senhor está indo para o lado da Libra para quê? Flamengo é exemplo de quê? O senhor sabe como o Flamengo se reestruturou? O senhor sabe quais foram os bastidores da reestruturação do Flamengo? Isso não é exemplo para ninguém, não. Isso não é exemplo para ninguém. E o Palmeiras com a Crefisa, será que é exemplo também? Vamos ver depois que a Crefisa sair, né? Ele deu a opinião dele, né? Não citou nome de clube nem nada, tal. Ele disse o seguinte, eu particularmente, disse o senhor Marcelo Paes, tenho 2 opiniões sobre o assunto. Primeiro, acho que o clube devedor, por exemplo, que está em atraso com compra de jogadores, principalmente a outros clubes, mais uma vez, todo mundo atirando no Corinthians, né? Não deveria poder contratar. Realmente ficou escrachada a situação do Corinthians. Ficou, sinceramente, um deboche. Numa semana em que todo mundo está atirando contra o John Textor, foi lá o Augusto de Melo e falou assim, não, atire em mim. Tá bom, né? Tá bom.
deveria ter uma limitação, porque isso é um tipo de doping financeiro. Agora virou moda esse termo, né? Esse clube devedor pode prejudicar seus rivais por trazer um jogador sem fazer o devido pagamento, caso claro do Ranieri do Cuiabá, que foi pro Corinthians, e até agora o Corinthians não pagou, né? Faz uso desse jogador, tem um ganho esportivo sem o desembolso financeiro. E aí ele vai falar aqui da SAF, né? É estranho quando um clube, por exemplo, gasta só em contratações mais do que seu próprio orçamento. Ainda nesse debate imbecil de próprio orçamento, o John Textor já falou várias vezes, vocês não têm noção do orçamento do Botafogo, vocês não sabem como nós fizemos as compras, aqui nós trouxemos para vocês o quanto que o Botafogo gastou e de que forma o Botafogo gastou. O Botafogo parcelou em 4 anos grande parte dessas dívidas, tanto que o dinheiro que o Botafogo desembolsou para reforços dessa temporada foi 50 milhões de reais, isso não é menor ou maior do que o orçamento. Isso é uma parte muito ínfima do orçamento do Botafogo, né? Enfim, isso não é maior do que o orçamento do Botafogo, que é a discussão aqui, né? De onde vem esse dinheiro? Como é que isso foi contabilizado? Passou pelo conselho do clube? Eu sei que hoje existem clubes associativos, os clubes de SAF, que são os donos, por vezes o dono aporta, e mesmo assim, na minha opinião, tem que ter um limite de controle para que a disputa seja mais justa. Chororô, né? É o chororô do lado lá do Nordeste. Complicado, hein? Depois, se tivesse vencido o Botafogo, né, seu Marcelo Paz, nada disso estaria sendo dito. Mas como perdeu, né, e perdeu de pouco, aí vem essa discussão. E aí ele faz uma provocação aqui ridícula, né, dizendo que Flamengo é exemplo. Ele fala, não sou a favor de limitação de salários, nem mesmo de contratações, desde que o clube demonstre a capacidade de fazer isso com suas receitas. Por exemplo, o Flamengo é um bom caso para isso. É um clube que consegue receitas altíssimas por competência, e consegue assim contratar grandes jogadores e pagar seus salários sem infringir qualquer questão financeira de fair play esportivo. Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, hein? Muito cuidado, seu Marcelo Paz. Mas ainda bem que em meio aos amadores, né, a gente tem... E eu respeito muito o trabalho dele no Fortaleza. Não só dele, né? De uma equipe, que ele não faz nada sozinho, né? Uma equipe muito competente lá no Fortaleza. Mas abriu a boca, já era, né? Tem gente que é bom trabalhar calada. Aí vem o César Grafietti, que é um dos economistas especialistas no assunto, né? E mais uma vez, né, diz o seguinte, um forte aporte é necessário num clube que está em grave situação financeira. Isso é o caso do Botafogo, né? O Botafogo em 2022 esteve em grave situação financeira, gravíssima situação financeira. Estava na UTI, pronto para desfalecer. E aí ele vai dizer o seguinte, tá? Um especialista, um economista, tá? César Grafietti, não presidente de clube. Sempre que alguém compra uma empresa que está em dificuldades, diz o César Grafietti, tem que reformar. É natural que em um primeiro momento faça isso, um grande aporte. Todo mundo tem que entender isso. Mas ninguém tem bolso infinito. Óbvio, o último ano de aposta do John Textor é ano que vem. É ano que vem. E o Dorcésio Melo já falou que hoje, se o John Textor saísse do Botafogo, por exemplo, qualquer outro, ele usa o termo amador, mas eu tenho pavor disso, né? Qualquer outro profissional conseguiria, sem cometer as mesmas loucuras dos antecessores, dar prosseguimento ao Botafogo. É claro que isso não vai acontecer, tá, gente? Mas ele deu um exemplo de como as contas do Botafogo estão todas equilibradas, todas as dívidas do Botafogo estão equacionadas na justiça, com martelo batido, nada da minha cabeça, nada disso, tudo legal. E essas compras estão sendo feitas, jogadores ativos adquiridos responsavelmente. Tá? Então ele diz, ninguém vai botar 300 ou 400 milhões todo ano. Não vai, galera, não vai. Não tem bolso sem fundo. Em um primeiro momento é normal que se faça reforço de caixa. E o John Textor já falou. O Luiz Henrique, galera, ele já se pagou. O Luiz Henrique, no Botafogo hoje, um jogador que está identificado, um jogador que está jogando bola na seleção brasileira, começando o jogo, atuando 61 minutos, ele já se pagou. Ele hoje é um jogador de primeira prateleira de seleção brasileira. Ele já se pagou. Essa ida do Luiz Henrique para o Lyon, ela pode nem acontecer. Ela pode nem acontecer. Porque se chega aí um clube que vai desembolsar muito mais do que o Lyon ou o Botafogo desembolsou
ou a Eagle, né, melhor falar, a Eagle desembolsou para trazer o Luiz Henrique, o dobro. Cara, para a maioria dos clubes europeus, pagar o dobro do que o John pagou pelo Luiz Henrique é muito natural. É muito natural. Se o Luiz Henrique continuar nessa primeira prateleira, é isso que vai acontecer. Então o aporte inicial que eu fiz, eu ganho 100% de lucro se eu vender o Luiz Henrique por um valor, contando ali, né, várias questões, tal, bônus, tal. É isso. Então esse aporte inicial ele é necessário. O Botafogo precisa voltar, não só a competir, precisa voltar a ser vitrine de grandes jogadores. E eu vou falar na segunda edição sobre o que o John Textor está começando a fazer com a aquisição de terreno, com o projeto do CT, que está atrasado? Está atrasado porque ele contou com o ovo no orifício do galináceo. Ajuda de prefeito, ajuda de governador. Então, isso até pode vir, tá? Mas não dá para você contar com essa turma. Você precisa fazer as coisas de acordo com o seu planejamento, com o seu dinheiro. Então, para os próximos anos, o Botafogo vai falar para ano que vem, mas não vou aqui adiantar nada, né? Mas para os próximos anos, acredito que daqui a 2 anos isso seja uma realidade, o Botafogo se reforçou bastante na base na última semana. O Botafogo teve reforços pontuais e necessários para a base do Botafogo. É ridículo. Ridículo o trabalho de base do Botafogo há anos, né? Agora, sem um centro de treinamento, você não faz a roda girar. O John Textor é claro que ele quer fazer essa roda girar lá embaixo, lá onde a coisa acontece, né? Que é na base, que é você vendendo jogadores sequer passando pelo seu clube. Eu acho que não vai ser o caso do Botafogo. Esses craques mirins, eles devem passar pelo Botafogo para ter, obviamente, um destaque muito maior, que é o que acontece hoje no rival Palmeiras. A gente fala aqui da Leila, a gente fala de algumas incongruências entre Crefisa e Palmeiras, e não sou eu que falo, são os próprios conselheiros do Palmeiras, a turma que ninguém gosta, que fala, né, e eu só reproduzo aqui, mas o Palmeiras faz esse trabalho muito bem feito. Ele pega o garoto que está explodindo, ele pega o garoto que brilhou na Copa São Paulo, ele bota lá para jogar. Alguns joguinhos, Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, você vê o Hendrick, explodiu, você vê o Estevão, Seleção Brasileira, esses caras. O Palmeiras vai ganhar uma fortuna com esses meninos, já ganhou. Outro foi pro Real Madrid, um foi pro Chelsea, e é assim que funciona. Agora, o Palmeiras também faz aquisições que custam. Para chegar essa velharada aí, Felipe, como é que chama? Esqueci o nome do rapaz lá que veio pro Palmeiras, né? Que eu falei que é Bruno Tabata, melhorado, né? Esqueci o nome dele, que é bom jogador. Foi a brincadeira ali que eu fiz no momento, né? Mas é bom jogador. Só esqueci o nome dele, né? Que veio do Santos, revelação do Santos e tal. Ele chegou no Palmeiras, mas para ele chegar, o Palmeiras vendeu um monte de moleque. E vendeu também aquele preço e tal. Então, isso é normal, é movimentação. Vendeu o Luiz Guilherme, né? É movimentação, é fluxo de caixa, tá? Esqueci o nome, sei que tem Felipe, tá? Meu Deus do céu, tá dando Alzheimer agora. E aí o César Grafietti fechou aqui dizendo que no próprio fair play financeiro da UEFA existe um mecanismo que autoriza esse tipo de investimento inicial. Por isso que o John Textor enche a boca para dizer: podem chorar, podem gritar por fair play financeiro que o Botafogo está dentro de todos os parâmetros. Diz ele aqui ao César Grafietti. Na UEFA, os clubes são autorizados a ter 60 milhões de euros de prejuízo na soma de 3 anos. Mas a UEFA autoriza que cada clube tenha até 90 milhões de prejuízo se tiver aporte de um acionista. Né? Então explicou aqui o César Grafietti, acrescentando que essa diferença pode ser coberta por um dono até maior em países com regras específicas, como na Inglaterra. Tá? Então na Inglaterra existe uma regra específica, mesmo dentro do fair play financeiro da UEFA. Tá? Então assim, é bom a gente ouvir o especialista, porque aí a gente sai dessa redoma de pessoas sem qualquer autoridade para falar do tema, apontando para o John Textor. Tá? Agora, eu tenho uma bomba assim para trazer para vocês, que o John Textor, ele realmente está querendo provocar, né? Ele fez essa brincadeira aí com o Flamengo, com o manequim, né? Aí tem uma notícia do portal britânico, do jornal britânico The Sun, que afirma, nesse domingo, The Sun, dizendo que o John Textor quer o Abel Ferreira do Palmeiras no Everton assim que ele concluir a negociação da aquisição do tradicional clube inglês. Tá? Então, claro, outros nomes, né? Enfim, o atual técnico não está bem, está pressionado, foram 3 derrotas em 3 jogos na Premier League, né? Tem outro nome como Paulo Fonseca, que também é português,
mas tá no Milan, difícil tirá-lo do Milan nesse momento e tal. E aí o Abel Ferreira surgiu como esse nome para caso, né, se complete a aquisição do Everton aí nesses próximos dias, próximas semanas, tirar o Abel Ferreira do Palmeiras e levá-lo para o Everton. Seria uma cartada daquelas provocativas a Leila Pereira, o capítulo final, né? Vamos ver o que acontece, a gente vai falar mais sobre isso no Dois Toques na segunda edição, tá certo? Eu fico por aqui, gente. Beijo grande no seu coração, bom domingo, saudações alvinegras, fui.